Seja muito bem-vinda ao nosso canal Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós vamos tratar de questões importantes que vão te ajudar a revitalizar e reacender a chama do seu relacionamento. E o tema de hoje é vida equilibrada. E o que é isso? Vida equilibrada. Vida equilibrada é aquela vida, a vida de cada um de nós, quando nós conseguimos dar um tempo e espaço para as várias dimensões da nossa vida. Por exemplo, quando nós nos dedicamos de maneira equilibrada, seja ao trabalho, à família e ao relacionamento, tanto afetivo quanto sexual. E qual é a importância de nós trabalharmos adequadamente essas nossas dimensões? Porque se nós tivermos equilíbrio nestas dimensões, que todos nós temos família, temos relacionamentos, temos amizade, temos trabalho, nós vamos nos sentir mais felizes e vamos cuidar dessas dimensões de maneira legal, de maneira que nós possamos produzir bem, nós possamos ter bom suporte, não somente suporte familiar, mas suporte do trabalho, suporte, né, do parceiro. E para começar, para aquecer o nosso tema, eu quero contar para vocês a minha história, né? Eu sou casada há 48 anos e nos meus primeiros 15 anos de vida eu tive uma dedicação exclusiva à família. Então foi o período em que eu tive 3 filhos e cuidei da harmonia do lar, tentando da minha melhor forma me dar nessas instâncias simplesmente familiares. E foi muito importante esse tempo e eu fiz isso com muita alegria, com muita dedicação. Só que aos 15 anos de casada eu senti a vontade e o desejo de me dedicar profissionalmente, de ter uma profissão. Então foi quando eu entrei para a faculdade de psicologia, fiz psicologia, foram 6 anos de muito trabalho, muito intensos, porque eu tinha filhos pequenos e adolescentes e tinha que estudar, tinha que dar conta do recado. Então foram anos de um trabalho árduo, de muita disciplina, muita perseverança e muito contato com minhas necessidades, mas também as necessidades da família, do marido, dos filhos. E pensem, trabalho escolar, e dá-lhe pesquisa, e dá-lhe seminários para fazer. Então foi um tempo, não me arrependo de nada do que passei, do que vivi, mas foram tempos árduos, que eu quero dizer. Bom, depois eu fiz especialização, né? Fiz 3 especializações. Então eu quero dizer que conforme o tempo foi passando, eu fui tentando equilibrar a minha vida pessoal, como esposa, mãe e também filha, amiga. Então nós temos vários papéis na vida. Então eu fui tentando equilibrar o meu tempo e o espaço que essas todas dimensões tinham e têm ainda na minha vida. E a vida requer equilíbrio. A vida requer equilíbrio. E por que é importante investir, né,
equilibradamente nestas nossas dimensões. Por exemplo, vamos pensar comigo, uma pessoa que só invista no trabalho, o que vai acontecer? É aquela pessoa deliberadamente trabalhadora, que a gente chama em inglês workaholic, aquela pessoa que dá excessivo valor somente ao trabalho. O que acontece? Esse tipo de pessoa tem uma alta competitividade, a pessoa tem, às vezes, vaidade, a pessoa quer provar para si mesma que dá conta do recado, ou quer provar para si mesmo ou para familiares, de repente para o pai, para a mãe. Eu conheço pessoas que fizeram faculdades, universidades, longo tempo, e depois entregaram o diploma para o pai e para a mãe e disseram, bom, tá aqui o diploma que você queria que eu tivesse, eu conquistei. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas então, voltando à pessoa que só dedica ao trabalho, a pessoa se torna muito exigente, a pessoa quer ser muito competente e ela acaba deixando de lado a família e se torna uma pessoa que tem insônia, que tem muita agressividade, que tem falta de paciência, a pessoa fica isolada e aí pode desenvolver uma série de problemas e distúrbios, por exemplo, uma alta depressão, porque ela não se basta, nunca basta, né? Ela dedica exclusivamente ao trabalho e a pessoa nunca acha que ela dá o bastante ao trabalho. Sempre exige mais de si. E a pessoa, em último caso, a pessoa pode desenvolver a síndrome de burnout. O que é burnout? É um esgotamento sério, tanto físico, mental, psíquico. A pessoa estressa de tal forma que de repente ela precisa de dar uma parada, se reconstruir, se reconstituir, dar o valor adequado ao trabalho, mas também à família, ao lazer. Então, voltando, se eu me dedico somente ao trabalho, eu me torno aquela pessoa indesejável. Tá na festa, tá falando de trabalho. Tá com os amigos, tá falando de trabalho. E tá na família, tá falando de trabalho. Então, é preciso balancear todas essas dimensões da vida. Ao contrário, se a pessoa também se dedicar somente à família, é aquela pessoa que não tem nenhum outro assunto, só foca o problema do filho, do marido, da secretária, ou os problemas de casa, sabe aquelas questões domésticas? Existe um termo que fala, é uma pessoa cri-cri, não sei se vocês conhecem esse termo, mas a gente utilizava isso, né, quando era mais jovem. Então, aquela pessoa cri-cri, ela preocupa excessivamente da limpeza da casa, das coisas colocadas exatamente na ordem. Não que isso não seja importante, gente. Eu sou uma pessoa que primo por que eu gosto de uma casa limpa, arrumada, eu gosto de ordem, eu gosto de um ambiente bom. Mas eu estou falando sobre o excesso, aquela pessoa que fica só em casa,
aquela pessoa que dedica exclusivamente à casa em si. Nada mal nisso, gente, é uma escolha. Mas a pessoa precisa também, todos nós precisamos, nos dedicar a alguma causa, alguma coisa, mesmo que seja uma questão, digamos que a pessoa já adquiriu um financeiro assim estável, uma situação financeira estável, que não precisa trabalhar, mas ela precisa ter um trabalho no sentido mais psicológico, de produção, de fazer alguma coisa em prol do próximo. Então, qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho remunerado ou seja um trabalho social. Então, é importante a pessoa se inteirar. Por quê? Porque o trabalho, gente, o trabalho dignifica. O trabalho nos dá uma dimensão social. O trabalho nos ajuda a nos sentirmos úteis. E quando nós nos sentimos úteis para alguém, para uma causa, para um grupo, isso revigora e revitaliza não só a nossa vida, como também a vida conjugal e relacional. Por quê? Você volta para casa e você tem assunto para conversar, você tem alguma coisa para compartilhar com o parceiro, você se sentiu útil, digamos que você teve uma felicidade muito grande, você conseguiu vencer um obstáculo, então é muito bom que tenhamos família e trabalho. E uma terceira dimensão que eu quero abordar hoje é o relacionamento conjugal, que tem aspectos afetivos e sexuais. E aqui também vale o mesmo princípio do balanço, do saber dividir tempo, dividir a prioridade com o relacionamento. E então, dentro de um relacionamento, voltando, nós temos aspectos afetivos e sexuais. Se nós, cada um de nós, nos dedicamos só ao afeto, aquela pessoa que só quer afeto, um casamento onde o casal é muito afetivo, é muito amoroso, fazem tudo junto e são bastante companheiros, mas um casamento, um relacionamento que não tem sexo, vai ficando sem energia, vai caindo a vitalidade do casal. Por quê? Porque a sexualidade é vida, sexualidade revitaliza o casal. Então, novamente, falando em balanço, em vida equilibrada, no casal, na vida do casal, é importante saber balancear afeto e carinho. Eu escuto afeto, carinho e sexo, né? Eu escuto de muitas mulheres às vezes se referem aos homens como, nossa, ele só pensa nisso, ele só pensa naquilo. Eu não posso tocar nele, fazer um carinho que ele quer sexo. E aí eu fico pensando, e às vezes mulheres também, né? Mulheres falam isso e às vezes homens também. O que acontece? Existe um equilíbrio, gente, entre sexualidade e afeto. Pode existir sexo pelo sexo e pode existir afeto pelo afeto. Às vezes os casais perdem uma das pontas e aí a coisa complica. Então aquele casal que só quer afeto, ai meu benzinho, meu amor, ai eu te amo, ou então só quer sexo. Ambas são pontas que se juntam e são totalmente necessárias num casamento. Já falei isso em vários vídeos e hoje, falando sobre vida equilibrada, eu preciso voltar a dizer: a vida conjugal equilibrada é aquela onde tem afeto
e onde tem sexo, porque caso contrário, não precisa morar juntos, viram irmãos, e irmãos, o que acontece? Irmãos se veem, se falam, se telefonam, dão notícias, mandam mensagem de WhatsApp, é assim na minha família. A gente tem carinho, tal, mas é irmão. Então, outros casais que só tem sexo, 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 e falta carinho, e muitas mulheres reclamam disso, e alguns homens também, falta o elan vital, aquilo que dá liga, aquilo que revitaliza e reacende a chama do casamento. Então, voltando, se nós, cada um de nós, focarmos somente no trabalho, podemos nos tornar aquela pessoa indesejável socialmente, porque ela só tem o que falar do trabalho. Se a gente dedica somente à família, estou falando família no sentido geral, né? Pai, mãe, filhos, tios, parentes, tal. Se a gente dedica só à família, e se a nossa fonte de afeto e de energia ela é voltada só para a família, nós podemos nos tornar aquelas pessoas que cobram demais, quer dizer, eu dou demais para minha família e eu cobro retorno. Então, o que é demais, gente, precisa ser balanceado. Então, nem só o trabalho, nem só a família e nem só o relacionamento também. Nós precisamos balancear isso tudo. Aquele casal, vou dar um exemplo. Aquele casal, por exemplo, que é focado somente em si. Fica uma conchinha ali, conchinha dos dois. Aquela conchinha onde só entra marido e mulher e excluem os filhos, também não é legal, porque os filhos vão se sentir afastados, apartados dessa família. Então, mesmo num relacionamento gostoso, em que tenha sexo, tenha afeto, tenha cumplicidade, o casal goste de sair, goste de festejar, gosta de movimento, precisa ter os filhos e também precisa abrir para os amigos. Isso, no meu ponto de vista, é uma vida equilibrada. Então, nem uma veia de cá, nem outra de lá, nem outra de lá, mas a junção dessas dimensões da vida. E vamos pensar, como é que nós podemos fazer isso, né? Como que eu posso equilibrar a minha vida? Como é que isso, na prática, pode ser feito? Quando? Sempre, gente. Nós precisamos nos equilibrar, ter uma vida equilibrada sempre. Equilibrar essas dimensões, equilibrar o nosso físico com o nosso espiritual. É preciso ter equilíbrio na vida, né? E é por isso que existe a balança, né? A balança que pesa. Então, nem tanto o mar, nem tanta terra, nem só afeto, nem só sexo, nem só família, nem só trabalho, nem só relacionamento a dois. A vida é equilíbrio. E esse é o nosso grande desafio. E aqui, nesse canal, eu quero dizer a vocês, essa é a nossa busca. Ajudarmos a vocês serem pessoas equilibradas. Então, vamos pensar aqui. Vocês podem me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Como? Como que é possível? E eu quero responder o seguinte, é muito importante saber a cada momento qual é a nossa prioridade. Por exemplo, neste momento, eu estou na minha clínica, estou gravando esse vídeo. Aqui é a minha prioridade. Daqui a pouco, são quase 6 horas, daqui a pouco eu vou para casa e lá é um outro contexto. Eu vou encontrar o meu parceiro, nós vamos conversar, nós vamos
tomar refeição juntos. Nós vamos conversar sobre a vida, sobre o que ele fez no dia, e eu também vou contar alguma coisa sobre a minha tarde, sobre o meu dia. Então, nós precisamos saber também fazer esse desligamento entre o trabalho e a casa. Hoje em dia é até um pouco difícil isso, porque de repente a gente abre o WhatsApp, abre e-mail em casa e tem um telefonema, por exemplo. Eu tentei encontrar com uma pessoa que está precisando de falar comigo, vai me propor um projeto e eu não consegui fazer isso durante o dia. E como amanhã eu tenho uma viagem, combinamos de conversar ao telefone mais tarde, quando eu estiver em casa. Mas é um telefonema e basta. O que eu quero dizer que nós devemos evitar é aquela indiscriminação, onde não se sabe onde é que começa o trabalho, onde é que começa a família, tudo isso fica misturado e fica muito intenso, e a pessoa que fica só no trabalho, ela se abstém do contato social e de repente depois vem as cobranças e na verdade a pessoa precisa se reformular, se reestruturar. E tem aquela famosa frase, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para mim, traduzindo isso, é dar a cada dimensão da vida a sua prioridade, a sua beleza, o seu poder, o seu valor. Então, eu posso me dar como exemplo, porque eu tento realmente equilibrar a minha vida. Por exemplo, em família, eu tenho uma família bastante grande. Já falei isso também em outros vídeos. Nós éramos até há pouco tempo 110 pessoas, descendentes do meu pai e de minha mãe, contando todas as pessoas, os maridos, esposas, que se agregaram à família. Me parece que com 2 bebês, não sei se eu contei o último bebê, então, digamos, esse ano nós vamos completar 112 pessoas, porque tem uma neta minha a caminho e outros bebês da família. Bom, então é isso. Eu tento, né, como eu equilibro a minha vida, eu tento estar presente nos aniversários, nas ocasiões importantes, casamentos, e também dar assistência em doenças, em situações que as pessoas precisam de mim. Então, eu tento estar presente na família. Eu tento estar presente no meu trabalho e fazer o melhor que eu posso. Eu gosto muito do atendimento psicoterapêutico e gosto desse trabalho que eu estou me dedicando agora, que é a produção de vídeos. E é isso aí. E no meu relacionamento, eu tento estar presente também. Eu tento desenvolver aquilo que eu falo para vocês, o carinho, o afeto, a vida sexual, porque tudo isso faz parte de nossas vidas. Então, pensando, né, na minha própria vida, meu marido fez o ano passado 80 anos. O ano passado ele quis uma festa boa, bonita, com amigos e parentes e família que é muito grande, e nós fizemos uma bela festa para ele. Ele ficou feliz. Já ele quis fazer uma festa para mim, eu disse, não, eu não quero festa, assim, eu quero fazer uma viagem. Então, o que é equilíbrio? É que cada um dos parceiros fiquem satisfeitos. Eu fiquei feliz em fazer a festa para ele, mas para mim eu quis uma viagem, eu não quis uma festa. Então, esse ano ele está fazendo novamente aniversário, essa semana,
e não vamos fazer festa. Ele quis uma festa íntima, só os filhos e a irmã e uma sobrinha dele, que é filha de um irmão. Então foi mínima, bem petit comité. E então eu ainda não sei o que eu quero no meu aniversário, mas vou resolver e ele me dá apoio, eu dou apoio para ele. Para mim, vida equilibrada é isso, né? Uma outra coisa é o seguinte: o que nós podemos fazer quando o casal volta para casa? Já aconteceu isso com você? Você volta para casa e o seu parceiro, sua parceira está lá no WhatsApp, está lá respondendo e-mail, ou no WhatsApp, ou vendo um filme de interesse pessoal só daquele parceiro e não um interesse comum. A pessoa volta para casa, mas não desenvolve gostos em comum, não desenvolve hobbies em comum. Porque, gente, o retorno à casa é muito importante. E hoje, com tanta tecnologia, com o celular, eu brinco que é o computador de bordo, né? Eu brinco que o celular é o computador de bordo de cada um de nós, de jovens, adultos, idosos, da população em geral. Então, a pessoa chega e é muito... Isso é uma coisa batida que eu estou falando aqui, todo mundo fala sobre isso, mas é importante também, em se falando, em tocando no assunto de vida equilibrada, é importante equilibrar o nosso uso do celular. Porque, vamos dizer, se eu chego em casa, meu parceiro está o tempo inteiro no celular, cuidando das coisas dele e tal, e eu também embarco nas minhas coisas, porque tem coisas a fazer, tem um telefonema a dar, tem contatos, preparação do dia seguinte, agenda e tal. Então, a gente não dá um espaço entre uma coisa e outra. E a grande maioria das vezes, nós criticamos o outro. Às vezes eu me pego fazendo isso também, viu, gente? Não estou falando assim sem vivenciar, não. Às vezes eu me pego. Então, eu não gosto que a pessoa, que o parceiro esteja mexendo no celular, mas eu também mexo. Me lembro que ontem eu recebi uma mensagem 10 horas da noite pelo celular. Eu olhei assim, porque fez barulho, né? Pim, pim. Mas eu abri essa mensagem só hoje, quando eu acordei para a minha atividade física. Então, é preciso que nós façamos um esforço para trabalhar o necessário, para usar o celular, porque realmente o celular resolve muito problema da gente. Não é à toa que quando nós ficamos sem celular ou sem bateria, a gente fica meio perdido. Isso acontece comigo. É um mal ou um bem dos tempos, e não vale aqui criticar ou dedurar quem faz isso, né? O importante é que saibamos utilizar o celular, que é um excelente aliado da nossa modernidade, mas não esquecer as pessoas que estão ao nosso lado. Seja o parceiro, seja alguém que mora na casa da gente, seja quem for, é importante sabermos dosar, sabermos balancear o uso da tecnologia. Se bem usada, ela é fantástica, mas se mal usada ou se tivermos também uma fixação,
no uso desses aparelhos, sejam quais forem, além do celular, nós ficaremos desprovidos do afeto, da possibilidade de entrar em contato com as pessoas. Ontem eu recebi um telefonema, aliás, foi um WhatsApp vídeo de uma irmã, final da tarde, ela me contando que foi aqui em Goiânia numa dança circular. E ela foi a essa dança e estava me contando de como foi legal, de como ela gostou, e ela fez um pequeno vídeo e mandou para mim, e nós combinamos de encontrar, combinamos de conversar mais. Então, assim, o celular, o vídeo, o WhatsApp são meios de contato. E se nós utilizarmos os meios de contato que nós temos uma infinidade de meios de fazer contato. O que não podemos fazer é nos isolarmos do mundo e ficarmos fazendo só o contato virtual com quem está longe de mim. Nada mal, é excelente conversar com alguém que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está na Itália, que está na Austrália. Nada mal, fantástico poder estreitar laços com quem está fora. Mas se nós esquecemos quem está do lado, se nós não damos carinho, afeto, chamego para quem está do nosso lado, os parceiros, os cônjuges, vão se afastando, vão perdendo o elan vital, aquela energia que nos juntou um dia. Então, é necessário, é preciso que sempre, a cada instante e conforme a nossa prioridade, nós nos dediquemos ao parceiro, dando afeto e sexo. Ao parceiro, à parceira, entrelaçando afeto e sexo. A família dando carinho, amizade, fraternidade, companheirismo. E ao trabalho, aquilo que é do trabalho. Porque o trabalho revigora, o trabalho dignifica, o trabalho nos faz sentirmos úteis. E se nós nos sentirmos úteis, nós teremos um astral melhor, nós teremos conversa, nós teremos amizade para poder trocar com nossos parceiros, para podermos ter assunto, não é mesmo? Então, fazendo uma revisão, fazendo um resumo do que eu falei hoje, é importante termos equilíbrio, termos uma vida equilibrada, sabermos dar e priorizar a cada instante aquilo que é mais importante num determinado momento. E quando nós fechamos aquilo, quando nós acabamos de fazer, nós fechamos aquela tarefa, outra tarefa se abre para nós. Por quê? Porque a vida é feita de lutas e desafios, mas a vida também é feita de lazer, de conversa, de nos abrir com as pessoas. Então, nós precisamos saber qual é o tempo de uma coisa ou de outra. E aqui fica uma pergunta para você. Como você tem dividido o seu tempo, a sua prioridade? Como está a sua vida? Ela é só trabalho? Ela é só família?
ela é só o relacionamento a dois? Não, nós precisamos ampliar os nossos contatos, porque contato é vida, é vigor, é energia, e energia traz alegria, traz felicidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as amigas, com os amigos, dê sugestões ao meu canal para que eu desenvolva temas interessantes para vocês. E continue nos acompanhando, que nós vamos estar sempre postando questões e temas interessantes para você reacender, revitalizar o seu relacionamento, porque isso é fonte de energia e vitalidade. Te vejo no próximo vídeo.